Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que maravilha, que gozo dá na alma em ler um texto sagrado como nós vamos ler para vocês. Magnífico, magnífico, extraordinário. É o maior presente que Deus nos dá. E dá todo santo dia a sua palavra. Quando a gente lê e entende, puxa vida, é como mel na boca. É isso mesmo. É um mel, é um favo de mel que se mastiga. É uma delícia. É impressionante como é glorioso. E você vai gostar, você vai entender. Pode ter certeza. O Espírito Santo vai fazer você entender direitinho aqui esse texto. Ontem nós falamos de Romanos, capítulo 8, não é? Lembra? Falamos de Romanos. E vamos voltar agora ao início daquele capítulo. Capítulo 8, versículo 1, a partir do versículo 1. Você que está nos assistindo, está caído, prostrado, desanimado. Quem sabe você é aquela pessoa que, poxa, já esteve na fé, você já sentiu a presença de Deus, você chegou até a dançar na presença de Deus. Você era fiel, leal, bacana, você tinha uma comunhão com Deus, você não tinha nada que acusar a sua consciência estava absolutamente limpa, leve. Mas hoje você está aí, você ligou aí para assistir essa live e está desanimado, porque aconteceram muitos problemas, muitas injustiças. Você se afastou, você se aborreceu, você se entregou, digamos assim, se rendeu ao mundo, ao pecado. E você está aí caído, e você está buscando uma palavra, uma única palavra. E eu tenho essa palavra para você. Eu tenho. Aliás, quem tem é Deus que tem, é o Espírito Santo que nos dá essa palavra. E eu quero passar para você. Preste atenção. Ele diz aqui assim, Romanos capítulo 8. Deixa eu colocar aqui para você ler comigo, acompanhar comigo. Olha que legal, que bacana. Aí está, olha só. Então, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, diz assim, portanto, agora, isso mesmo, é agora, o agora é agora, está aí escrito, agora mesmo, neste momento. Que horas são aí? Bom, aí no Brasil são 2h16, né? 2h17, não é isso? 4 horas de diferença. Então, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo. Então, mas aí você diz, poxa, eu estou aqui caído, afastado da igreja. Você pode estar afastado da igreja, você pode estar afastado dos irmãos,
Você pode estar afastado de tudo, estar sozinha, sozinho, mas Deus está aí com você. Você sabia disso? Não, você não sabia. Ele está. Se você não sabia, fique sabendo. Tão certo como Deus existe, Ele está aí com você agora, neste momento. Como é que o senhor tem certeza, bispo? Eu tenho certeza. Por quê? Porque quando uma pessoa vem para ouvir sobre a palavra de Deus, tem interesse, por menor que seja o seu interesse em ouvir a palavra de Deus, é o Espírito Santo que está chamando. É isso mesmo. O Espírito Santo está falando com você, minha amiga, que está caída. Você, cara amigo. Veja só. Ele diz aqui, ele quer lembrar para você, realmente, bispo, quando eu estava na fé, eu não tinha nenhuma condenação, mas agora eu estou aqui caído, estou prostrado, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu estou tão desanimado, tão para baixo, o que eu faço? Mas você não se esqueça, você pode estar caído, prostrado, desanimado, triste, abatido, em pecado. Mas agora, neste momento, você está aí só. Você está sozinho. E pelo fato de você estar participando desta live, é o Espírito Santo que trouxe você aí. Então ele está dizendo para você, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? Está em Cristo Jesus quem crê nele. Isso mesmo. E você crê nele. Mas, o bispo, eu estou vivendo em pecado. É verdade. Eu sei. Se você está triste, está batido, é porque está em pecado, está na carne. Você está na carne. Mas você tenha absoluta certeza de que, ainda que seja mínima a sua fé em Jesus, como foi o caso do ladrão na cruz, antes, alguns minutos antes, ele tinha praguejado contra Jesus junto com outros dois. Mas chegou um dado momento em que ele se afastou do outro em pensamento. E olhando para Jesus, reparou que só ele poderia salvá-lo. E é isso que você estava fazendo. Você se separou do mundo, se separou de tudo. E aí está você buscando uma palavra. E essa palavra Deus está dando para você. Ele viu que você é uma pessoa que, apesar dos pesares, não justificam os seus erros, suas falhas. Não se justificam. Mas a sua fé, por menor que seja em Jesus, lhe dá o direito de voltar para ele e ouvir dele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Claro, ele morreu logo em seguida. Não é o que vai acontecer com você. Porque ele estava pregado na cruz e estava destinado a morrer naquele momento, naquelas horas. Não é o seu caso. Você está caído. Você estava morrendo. Mas agora, está escrito, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque neste momento você se transporta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Você busca dele. É como se você estivesse falando para Jesus, como se você fosse o ladrão na cruz, dizendo, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Lembra-te de mim agora.
Agora que eu estou perdido aqui, eu estou desanimado, estou triste, etc. Lembra-te de mim agora. Então, ele lembrou de você. Agora, essa fezinha que você tem, por menor que seja, por mínima que seja, é o suficiente para restabelecer a sua comunhão com Deus, para fazer de você uma nova criatura. Vamos continuar lendo o texto, porque eu nem terminei o versículo e você já está de pé, em espírito, já está animado, não é verdade? Fala a verdade. Pois bem, agora já não há, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, os que têm a fé em Jesus. Está em Cristo Jesus é o pensamento está em Jesus. É a vida ser entregue a Jesus. Ó, meu Senhor, está aqui a minha vida. Essa vida imprestável eu entrego para ti. Neste momento, você, sem querer, querendo, está entregando. Então, portanto, eu creio que você está em Jesus. Agora, nesse momento, como eu, nós estamos pensando nele, elevando o nosso pensamento a ele, nossa meditação nele. Então, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para você. Ele não esqueceu de você. Você o deixou por algum tempo, mas eis que agora você está de volta. Não há nenhuma condenação para você. Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E isso é interessante porque quando você quis se sintonizar conosco nesta live, você, na realidade, estava buscando Jesus. E eis que ele está aí e anima você. Não está animado? Você não sente melhor? Sente ou não sente? Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando aí com você nesse momento. Então ele diz assim, portanto, lendo desde o início, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Não há condenação para você. Que não andam segundo a carne. Quer dizer, não andam segundo as paixões do coração, os desejos do coração, as cobiças do coração, a carne. Mas segundo o Espírito, quer dizer, o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos convence. Você sabia? O que é o Espírito Santo? É aquele que convence a gente do pecado. Você foi convencido do pecado? Então, você está assistindo essa live? Eu tenho certeza que é o Espírito Santo, é a obra dele. Mas veja bem o que ele diz. Porque a lei do Espírito de Deus, a lei do Espírito de vida, está aqui escrito. Está lendo? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, quer dizer, através do Senhor Jesus Cristo, me livrou da lei do pecado e da morte. Você foi livre, você está livre da lei do pecado e da morte. Você está livre. Pode ver, e você pode observar consigo mesmo. Você estava pensando até em morrer, até em se matar. Mas olha aí, agora você está animado. Quer dizer, o Espírito Santo, o Espírito de vida, através de Jesus, operou em você agora, sem oração, nada disso, sem posição de mãos, sem unção, sem o batismo nas águas, sem batismo com o Espírito Santo, nada, não aconteceu nada, mas aconteceu o quê? Jesus disse, hoje mesmo, agora mesmo estarás comigo no paraíso. Eu creio assim, você crê? Pois bem, é assim mesmo. Agora ele diz assim, vamos falar da lei, a lei da vida e a lei da morte. Ele diz,
A lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou. Paulo está falando isso, a experiência dele. A lei do Espírito de vida, quer dizer, o Espírito Santo, em Jesus me livrou do pecado e da morte. Porquanto, olha só, presta atenção, porquanto o que era impossível à lei, para a lei, era impossível para a lei, Paulo naturalmente estava lembrando, porque ele era um homem rigoroso com a fé, na lei, na palavra. Ele era um homem muito dedicado, mas ele não enxergava o Espírito de Santo, o Espírito de vida. Ele não enxergava o Espírito de vida porque só em Jesus, só através de Jesus que a gente vê isso. Quando a gente crê em Jesus, a gente crê na sua palavra. Quando a gente não crê em Jesus, a gente não crê na sua palavra, a gente crê na lei. Então Paulo, é isso que ele fazia, ele cria na lei, aqueles mandamentos que não podiam apagar os seus pecados. Então a lei dizia que tinha que matar animais para apagar o pecado de fulano, de Beltrano, o tipo de pecado, etc. A lei, quem andava na lei como ele, Paulo, que era um mestre da lei, estava destinado ao inferno, porque a lei não podia apagar o pecado dele. Mas quando ele conheceu Jesus, em Jesus, ele encontrou alguém que apagou os seus pecados com o seu próprio sangue. É isso que ele está dizendo, olha, porquanto que era impossível para a lei, ou a lei, visto como estava enferma pela carne, a lei estava enferma por causa da carne, por causa da manipulação humana. Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne, Jesus veio em carne, Jesus era o chamado de o Filho do homem, quer dizer, o Filho de Deus no homem. Jesus era homem. Jesus era homem, ele teve sede, ele teve fome, ele sentiu dores, ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus dormia, Jesus no barquinho ele dormia. Quer dizer, você vê em toda a história, em toda a Sagrada Escritura ali no Novo Testamento, a história de Jesus, você vê a manifestação humana de Jesus. Ele tinha necessidades físicas, ele defecava, urinava, ele tinha que comer, ele tinha, assim, aquelas coisas que todo ser humano tem, como homem tem, como Paulo tinha, ele sofria na carne, os desejos da carne, mas ele nunca cometeu um único pecado, ele era perfeito. Ele se comportava de forma perfeita. Então, ele, Jesus, foi o Cordeiro de Deus que foi crucificado pelos nossos pecados. Como antigamente, a lei dizia, se você pecar, então tem que oferecer um animal, um cordeiro, de acordo com o tipo de pecado, tinha que oferecer um animal, um cordeiro, mas esse cordeiro tinha que ser perfeito. Não podia ter nenhuma manchinha, ele tinha que ser perfeito. Então tinha que ser perfeito. O animal morria pelo pecado que aquela pessoa havia cometido. Essa lei se cumpriu em Jesus. Jesus foi o próprio Cordeiro. O homem em carne e osso, alma, espírito, foi morto na cruz para agarrar o pecado de todas as pessoas,
todas as pessoas, religiosas ou não religiosas, boas ou más, todas as pessoas que creem nele. Quando a pessoa crê em Jesus, então o sacrifício que Jesus foi submetido na cruz foi para pagar o pecado dessa pessoa. Paga o pecado dessa pessoa. Portanto, você que está aí caído, estava caído, né? Graças a Deus não está mais. Não está mais. Porque Jesus, minha amiga e meu amigo, não esqueceu de você. Você pode ter esquecido dele por alguns dias, alguns momentos, alguns meses, alguns anos, mas ele não esqueceu de você. Eis que neste momento, agora mesmo, ele salva você. Ele aceita você de volta. Ele recebe você de volta. Aí talvez você diga assim, mas bispo, eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo. E Jesus disse que quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão. Sim, é verdade. É verdade. Mas, se você tivesse pecado contra o Espírito Santo, você não estaria aqui assistindo esta live. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo é ofendido, ele sai da pessoa e a pessoa não tem a mínima chance de se arrepender ou de querer buscar a Deus, de buscar as coisas de Deus, sequer pensar em Deus. Quando o Espírito Santo tira, digamos, a presença dele, a fé que nós temos em Jesus. Por menor que seja a fé que a gente tenha em Jesus, essa pequenina fé, mínima fé, é obra do Espírito Santo. Já é obra do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa tem essa fé, por menor que seja, o Espírito Santo está ali. Ele deu aquela fé. A fé vem dele. A fé não nasce com a gente quando a gente nasce, não. A fé vem por obra e graça do Espírito Santo. Então você, amiga e amigo, saiba que pela lei era impossível, talvez pela doutrina da sua igreja, doutrina do seu pastor, pela lei inflexível na sua igreja, você falhou e tenha falhado, e tem falhado. Mas está aqui. O Espírito, a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito, o Espírito Santo de vida, através de Jesus, quer dizer, em Cristo Jesus, me livrou, disse Paulo, da lei do pecado e da morte. Eu não consegui ser justificado diante da lei que eu tanto preguei, tanto criei no passado. Mas em Jesus, eu estou livre. O que era, é por isso que ele diz no versículo 3, porquanto o que era impossível para a lei, visto como estava enferma pela carne, a lei estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne ou da carne, presta atenção, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, Jesus era semelhante a nós, você e eu. Quer dizer, semelhança do pecado. Pelo pecado, quer dizer, para arrancar o pecado, ele condenou o pecado na sua própria carne. Isso é maravilhoso. Você está entendendo? Quer dizer, Jesus assumiu o seu pecado e foi para a cruz e enterrou o seu pecado. Matou o seu pecado. Lavou você do seu pecado. O sangue dele expurgou o seu pecado. Não olhe para trás. Não olhe para o que você fez
de errado ou de certo. Não olhe para trás. Nunca fique a olhar para trás. Olhe para frente. A fé inteligente obriga a gente a olhar para frente. Olhe para frente, a partir de agora. Jesus disse para o ladrão na cruz, no último momento, nos últimos momentos dele, do ladrão, ele disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ele creu em Jesus. Ele creu em Jesus. Na hora Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E isso é muito grande, isso é glorioso. Veja só, agora já não há condenação para você. Nem para você, nem para mim, nem para nenhuma pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus e que se fez pecado e morreu por nós. Se fez pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelos nossos pecados. Ele morreu, levou os nossos pecados para o túmulo. Acabou. Ele morreu. Morrendo, Jesus morreu os nossos pecados. E morrendo os nossos pecados, isso nos dá a certeza. Como que nós temos a certeza que nós estamos livres do pecado? Pela ressurreição dele. Quando ele ressuscita, pronto. E ele ressuscitou num domingo. Ele ressuscitou num dia como este, talvez numa madrugada como esta que nós estamos vivendo. E é momento, então, de você se levantar, tomar um banho. Toma um banho, vai lá, toma um banho, se esfrega bastante, lava bem, tira essa caraca que está velha aí com você, coloca uma roupa limpa e vai na casa do Altíssimo. Jesus está esperando por você, porque ele não quer apenas tirar o seu pecado, o peso que estava sobre você. Ele quer encher você do Espírito Santo. Hoje é dia de receber o batismo com o Espírito Santo. Eu não vou falar mais nada. Eu só quero que você saiba que ele está aí com você. Graças a Deus. Eu não disse que era legal a palavra? Eu não falei para você que Deus está aí com você e queria fazer alguma coisa grande? Pois bem, eu vou encerrar aqui para você ir correndo, tomar o seu banho. Tome um banho agora, mas tome mesmo. Vai lá, toma um banho. Mesmo que você já tenha tomado, toma outro. Toma um banho agora, como se você estivesse se lavando da sujeira do passado. E comece uma vida nova a partir de agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.